Bom dia a todas e todos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira das 6 edições dos Diálogos Técnicos sobre boas práticas de integridade em compras públicas e proteção ao reportante no setor de saúde pós-Covid-19, que ocorrerão mensalmente até fevereiro de 2022. Meu nome é Eduardo Pazinato, atuo como especialista em segurança, justiça e compliance e como supervisor técnico dessa iniciativa do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime no Brasil, que faz parte do projeto global do UNODC, garantindo respostas eficazes à recuperação da Covid-19 e futuras crises emergentes por meio de programas transnacionais sobre transparência e integridade em compras públicas, proteção aos reportantes e mecanismos de supervisão na África do Sul, América do Sul e Sudeste Asiático, que conta com o financiamento do Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. O UNODC, com base no monitoramento da aplicação das disposições da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a UNCAC, busca fomentar o debate de boas práticas em integridade em compras públicas e reportante do bem, ultimando melhor responder à pandemia em curso e, sobretudo, melhor enfrentar eventuais outras crises emergentes a partir da promoção da integração dos organismos nacionais de supervisão de compras públicas, das instituições superiores de auditoria e controle anticorrupção no país, para atuar no reforço da transparência nas compras públicas e na proteção aos reportantes. Antes de compartilhar a palavra com a nossa representante do UNODC no Brasil, senhora Helena Abate, permitam-me destacar que esse evento conta com um serviço de tradução simultânea do português para o inglês e vice-versa. Também informo que eventuais questionamentos ou comentários podem ser feitos pelo chat e serão respondidos ao final. Sem mais delongas, agradeço uma vez mais a presença de todas e todos, as autoridades públicas brasileiras e internacionais, os colegas do UNODC Viena, aqui presentes, e convido a senhora Helena Abate, representante do UNODC no Brasil, para fazer uso da palavra, compartilhando a sua saudação inicial em nome do UNODC. Helena, por favor. Prezadas senhoras, prezados senhores, bom dia. Para mim é uma honra poder estar presente aqui neste evento de lançamento da série de diálogos técnicos sobre boas práticas de integridade em compra pública e proteção aos reportantes no setor da saúde pós-Covid-19. Saúdo a presença do senhor Gideon Donoghue, representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e do Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, do senhor Tim Steele, da Seção de Corrupção e Crime Econômico do UNODC Viena, do senhor Renato Fenili, secretário adjunto de Gestão do Ministério da Economia, e doutor senhor Edilson Vitorelli, procurador da República e articulador nacional do Gabinete de Acompanhamento à Covid-19 do Ministério Público Federal. Estendo ainda minhas saudações às autoridades, equipe técnicas, especialistas, acadêmicos, representantes da sociedade civil, colegas e demais participantes deste evento. O Escritório da ONU sobre Droga e Crime é a entidade das Nações Unidas com mandato de apoiar os países na implementação das convenções da ONU sobre drogas, crime e corrupção, auxiliando os Estados-membros por meio da sede em Viena, na Áustria, e de uma rede de escritório em mais de 80 países. O UNODC realiza um trabalho técnico e analítico que busca enriquecer e ampliar o conhecimento e a compreensão dos problemas relacionados às drogas e à criminalidade, e presta assistência técnica promovendo a cooperação internacional na área da justiça criminal, segurança pública, incluindo o controle e a prevenção do uso de drogas, enfrentamento ao crime organizado transnacional, o tráfico ilícito de droga, de seres humanos, de armas, a corrupção e a lavagem de dinheiro. Contribui também para apoiar os Estados-membros na implementação
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que reconhece que o Estado de Direito, o sistema de segurança e de justiça eficazes e a promoção da saúde fazem parte do desenvolvimento sustentável. A ONU-DC tem uma parceria histórica com o Brasil, onde atua desde 1991, com o governo, ministérios, as forças de segurança, o sistema de justiça, de saúde penitenciário, na esfera federal, estadual e municipal, com uma equipe técnica e operacional de cerca de 80 profissionais especializados, localizado em 15 unidades da federação. É justamente no contexto desta parceria técnica com o Brasil que estamos aqui hoje, no âmbito de um projeto global lançado pela sede da ONU-DC em Viena, em 9 países, incluídos África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, etc., de resposta e recuperação anticorrupção à Covid-19, com o apoio do Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, a quem agradeço a parceria. Com a declaração da pandemia da Covid-19 em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, a importância de assegurar de salvaguarda nas contratações públicas tornou-se uma prioridade em escala global, especialmente no setor da saúde, com a vigência de medidas emergenciais para as compras públicas, a exemplo da dispensa de processos licitatórios e afins. A ONU-DC, como guardião da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a UNCAC, da qual o Brasil é signatário, tem fortalecido sua atuação para desenvolver uma resposta abrangente a um problema global por meio da cooperação internacional. Em vigor desde 2005, a UNCAC busca não somente minimizar a oportunidade de combater a corrupção, mas estimular a cultura da integridade e da transparência e reforçar os mecanismos de controle e responsabilização. Nesse contexto, a gestão eficaz, transparente e responsável das compras públicas tornou-se uma prioridade recente na agenda internacional. Um dos maiores desafios é responder de forma urgente às necessidades apresentadas por esta crise sanitária, com as devidas salvaguardas para administrar eficientemente os recursos alocados e assegurar a qualidade dos serviços prestados. Dessa forma, esta série de 6 diálogos técnicos que inauguramos hoje tem como objetivo compartilhar e discutir as diferentes boas práticas de promoção da transparência, com o intuito de fomentar a cooperação nacional e internacional, fortalecer a resposta às futuras crises emergenciais e aprimorar iniciativas institucionais na área de compras públicas a partir dos aprendizados com o enfrentamento da Covid-19. Concluo minha fala expressando minha satisfação com a presença das autoridades e especialistas neste evento hoje, e quero destacar a importância da sua participação nesta série de diálogo, que nos vai acompanhar ao longo dos próximos 2 meses. Tenho a certeza de que a apresentação a ser realizada, somada às experiências e opiniões sobre este tema, nos fornecerão informações valiosas para promover e compartilhar as melhores práticas a nível nacional e internacional. Em nome da ONU-DC, desejo a todos e a todas uma discussão proveitosa nos diálogos técnicos. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Agradeço a sua exposição inicial, que já nos auxilia na contextualização da relevância institucional desse evento para o NODC, para a Enel como seu financiador e, por certo, para todas e todos aqui presentes. Passo a palavra de pronto ao senhor Gideon Donot, chefe de Assuntos de Estado de Direito da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para a sua saudação inicial, agradecendo uma vez mais a parceria e a sua presença. Por favor, senhor Gideon.
Ok. Muito obrigado, Eduardo e Helena. É prazer estar com vocês esta manhã. E eu cheguei recentemente no Brasil, então estou trabalhando na minha, por meu português. Então, hoje vou falar na inglês, mas espero que no futuro possamos ou posso falar com vocês na português. It's a pleasure to be with you this morning. Thank you very much for the invitation. And I am here, as Elena mentioned, as a representative of the U.S. Embassy here in Brasilia, and then also the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement. And I spent the last 4 years working for that bureau in Mexico City, where as you might know, we have quite a large program. And our leading partner there, the partner that we worked with more than anyone else, was the United Nations Office on Drugs and Crime. And I came during that time to have a tremendous amount of respect for the organization, its principles, and its commitment to professionalism and capacity. And so I look forward to continuing that relationship here in Brazil. And I also thank you very much for organizing today's conference, which I think is a very important and timely one. Important because transnational crime and corruption are perhaps the leading security challenges that we face globally, but certainly regionally. And I think the US government sees the Brazilian government as an essential partner bilaterally, regionally, and globally in finding a solution to these problems. For these reasons, President Biden, Vice President Harris, and Secretary of State Blinken have put the Americas at the forefront of their agenda and have an extraordinary schedule of engagements to reaffirm our relationships with our hemispheric partners. Sadly, we're talking about this region. COVID-19 is the major challenge. I think, as you know, or you well know, Latin America and the Caribbean only account for about 8% of the world's population, but have to date suffered 29% of global deaths. And so I think the only way we can overcome this shared challenge is through regional and global cooperation. Indeed, as we rebuild our economies, we must redouble our efforts to promote inclusive economic growth, fight corruption, and bolster democratic institutions. Around the world, corruption threatens stability, hinders economic growth, undermines democracy and human rights, destroys trust in public institutions, facilitates transnational crime, and siphons away public and private resources. This has been especially true during the COVID-19 pandemic, where corruption has had a significant human cost with tragic impact. Corrupt actors have used this crisis to siphon off funds from much-needed emergency relief packages. In exchange for kickbacks, public officials have inappropriately awarded contracts to unqualified bidders, putting the lives of patients and frontline workers at risk. In this context, increasing transparency and accountability by strengthening the procurement processes, helping to build capacity to investigate and prosecute these crimes has been a top priority for INL and our partners. In response to this challenge, INL and UNODC have worked together to design and launch this project, which attempts to support targeted countries in Africa, South America, and Southeast Asia to respond to and recover from COVID-19 and future crises by strengthening transparency and integrity in public procurement
whistleblower protections, and oversight mechanisms. We hope that the practices shared throughout this project will provide an important input into strengthening Brazil's framework for tackling corruption in times of crisis. I want to thank our colleagues at UNODC for their hard work on this project, as well as the Brazilian government. And I look forward to hearing from our panelists on this important and timely initiative. Thank you very much for including me today. Muito obrigado, senhor Gideon. Sem dúvida nenhuma, o enfrentamento à corrupção é problema transnacional que nos atinge de modo muito direto na América Latina e Caribe. Portanto, esse projeto se reveste, sem dúvida, de um caráter político institucional fundamental. De pronto, passo a palavra para o senhor Tim, Senior Advisor do UNODC, representando os nossos colegas e a coordenação geral desse projeto em nível global do UNODC Viena. Por favor, Mr. Tim. Distinguished colleagues and participants, may I simply say all protocols observed. I'm pleased to be with all of you today for the launch of this technical dialogue series on public procurement and whistleblower protection in Brazil. The issues you'll be discussing over the next 6 months have never been more important. Corruption has exacerbated the economic and health challenges posed by COVID-19, making recovery difficult. But here's the good news. We've also seen how measures such as greater transparency, access to information, and tracking procurement contracts through the whole procurement cycle can mitigate opportunities for corruption. Emerging trends in this area are really exciting. You know, it's possible now to start doing things that even 5-6 years ago were absolutely impossible. You know, the use of open data and digital technology can map where items are needed most and track whether these needs are matched by government spending, which will highlight, of course, if there are likely anomalies and where to target efforts to sort of strengthen controls, increase focus of investigations, that type of thing. Open contracting data can help us identify the ultimate beneficial owners of companies, which helps us in turn to mitigate against any potential conflicts of interest within the public procurement processes. What we can do now, as I said before, was really far out of reach. And now the challenges are a bit different. You know, the challenges are if we can get our data clean enough, there is so much we can do with technology to really focus, target our efforts and stop the people who want to enrich themselves at the expense of others from getting away with their crimes. You know, anti-corruption innovation does, though, continue to derive from the United Nations Convention Against Corruption. The convention is coming up for 18 years old now, but it still serves as the global anti-corruption framework to guide us, and it guides the steps we need to take in the response and recovery efforts as well. As we implement the convention, we create a set of tools that better help national authorities to prevent and counter corruption. And we at UNODC are, of course, the guardian of the convention and will continue to be so. And will continue to develop tools to help countries implement. One upcoming tool will be a tool dealing with addressing procurement in emergency situations, an issue that countries around the world have been grappling with. You're the third country on 3 separate continents I've actually talked to about this subject today, which is interesting. But we're exceptionally grateful to the US Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, INL, for supporting us and with this COVID-19 anti-corruption response and recovery project. Today's event and the upcoming dialogues fall under the framework of this project. Through the project so far, we have provided technical assistance to strengthen public procurement transparency, whistleblower protection, and coordination among
among oversight institutions in various countries around the world, including in Brazil. We've helped map corruption risks in public procurement and recommend cost-efficient mitigation strategies to better manage such risks and better prevent such risks, of course. Importantly, this initiative is part of our global anti-corruption program and aligns with other global anti-corruption efforts, including the outcome of the UN General Assembly Special Session Against Corruption, which was held in June 2020, where all 193 member states of the United Nations adopted a high-level political declaration. Through this declaration, member states reaffirmed the central and main role of the United Nations Convention Against Corruption in efforts to improve capacities and cooperation among state parties to effectively and comprehensively prevent and counter corruption. They also committed to ensuring that corruption safeguards are integral elements of COVID-19 response and recovery. And notably, member states look beyond COVID-19 and committed to ensuring that appropriate measures are in place to prevent and combat corruption when responding to or recovering from national crises and emergencies in the future. It is dialogues like the ones that you're starting today that can help us chart our way forward. Distinguished colleagues and participants, we commend Brazil on its commitment to enhancing implementation of anti-corruption measures in line with the United Nations Convention Against Corruption to tackle this crisis and build back better. We are grateful and honoured to support these efforts and look forward to continuing our productive relationship. I wish you a productive dialogue today and future dialogues, and I hope that you come up with things that surprise me and innovations and ways of addressing the scourge that can just help make the world a better place. Let me conclude by again thanking the United States of America's Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs for its generosity and significant financial and political support, which makes much of the work of UNODC and events like today possible. Let me also thank all of you for lending your minds and your thought to help us take this process forward. Thank you, and please enjoy the events. Obrigado, Tim. Prazer contar com a sua presença, das colegas e dos colegas do UNODC Viena. Eu vou passar a palavra para a minha colega de gestão, de cogestão dessa iniciativa no Brasil, liderado pela nossa representante Helena Batti, a nossa colega Chantal Castro, que é a oficial nacional desse projeto, para que ela possa compartilhar, detalhar um pouco mais devagar como nós estamos desenhando em conjunto com as várias instituições aqui presentes os próximos passos dessa iniciativa no Brasil. Chantal, por favor. Obrigada, Eduardo. Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer a participação de todas as autoridades aqui presentes. Fico muito feliz com o aceite do convite de todos e temos certeza que essa série de diálogos vai ser muito proveitosa. Então, como oficial do projeto aqui no Brasil, o projeto de resposta e recuperação anticorrupção à Covid-19, que tem duas finalidades, sendo a primeira, aprimorar a integridade em compras públicas no Brasil e fortalecer a proteção dos reportantes. Nós desenvolvemos algumas iniciativas que eu vou compartilhar agora com vocês para que esses objetivos sejam alcançados. Então, estamos realizando um mapeamento das práticas de transparências do governo federal, com a ajuda da ONG internacional Open Contracting Partnership, que é uma ONG com sede em Washington. Estamos também realizando um monitoramento do canal de denúncias do Hospital Albert Einstein, como um modelo de canal de denúncias e possível modelo de mecanismos de proteção aos reportantes no setor de saúde, sendo que esse modelo poderia, então, depois ser replicado ao setor de saúde público no Brasil. Iremos também realizar um hackathon, que é uma maratona de programação, em que buscamos encontrar uma solução tecnológica para o problema do rastreamento de recursos federais repassados aos estados e municípios para o enfrentamento à Covid-19,
contaremos com a participação e com o apoio do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal nessa iniciativa. Estamos também desenhando e realizando uma proposta de diretrizes para o fortalecimento dos mecanismos de proteção aos reportantes no Brasil. Iremos também realizar um mapeamento dos riscos nas contratações públicas brasileiras. Realizaremos também um encontro regional com os colegas dos países latino-americanos aqui do nosso projeto global, então contaremos com a participação deles e intercambiaremos experiências dos outros países regionais aqui. Realizaremos o desenvolvimento de uma inteligência artificial também, para que o NADC e seus parceiros possam acompanhar as melhores práticas desenvolvidas no Brasil nos âmbitos de compras públicas e de proteção aos reportantes. E realizaremos, então, essa série de diálogos técnicos que visa compartilhar as experiências no combate à corrupção no setor de compras públicas e as melhores práticas de mecanismos de proteção aos reportantes, sendo que esse é o primeiro deles, e realizaremos outros 5 diálogos, que também já deixamos aqui o convite para vocês participarem. Então, essas, em linhas gerais, são as iniciativas que estamos desenvolvendo aqui no Brasil. A gente, ao longo desses diálogos, irá apresentar essas iniciativas ao longo de suas conclusões, para que todos possam acompanhar e estar a par dos seus resultados. Então, eu agradeço novamente a participação de todos, e que seja um excelente evento a todos. Muito obrigada. Obrigado, Chantal. De fato, o esforço do NADC no Brasil, a partir desse projeto global, é que essa construção do aprimoramento das compras públicas, assim como de uma melhor, quem sabe, regulação do reportante do bem ou do whistleblower, inclusive uma pergunta que nos chega aqui no chat é nesse sentido, se dá a partir desses encontros, dessas interlocuções, da troca de informações, do compartilhamento de boas práticas, de referências internacionais no sistema ONU, e, portanto, contamos enormemente com a participação e engajamento de todas e todos que aqui estão. Passo a palavra diretamente para o colega Renato Fellini, que é secretário adjunto de gestão da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. O Renato, recentemente, inclusive, lançou um livro que nós temos aqui, e na proposta dos nossos webinários, dos nossos diálogos técnicos, ele fará uma exposição um pouco mais longa, como uma aula aberta, dialogando sobre essa temática da governança em logística pública no enfrentamento à Covid-19, que é também o título do seu livro, e da sua experiência de gestão como um dos principais protagonistas na condição de servidor público no enfrentamento da Covid no Brasil, e aqui representando o Ministério da Economia. Renato, muito obrigado pela tua presença, fica à vontade, a palavra está contigo. Bom dia, Eduardo. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, queria saudar meus colegas aqui, acho que é sempre bom conhecer novas pessoas e reencontrar aqui pessoas que a gente já pôde debater no passado, como, por exemplo, o Edilson, que vai me seguir aqui na minha fala. Então, agradeço, parabenizo, obviamente, desde já o NADC, parabenizo a Chantal, parabenizo também, né, a Helena, a Gideon, todo mundo que falou antes de mim. Eu obviamente, meu nome é Renato, né, e eu hoje sou secretário adjunto de gestão no Ministério da Economia. Então, para quem não sabe, a Secretaria de Gestão é o órgão central de contratações públicas no Brasil em nível federal. Ela que regulamenta, mas não só regulamenta, ela também que oferece o maior sistema aí de suporte, né, de e-procurement no Brasil, que é chamado de Comprasnet. Então, a gente tem um papel muito, muito central, mesmo porque o Brasil tem uma característica sui generis de repasse de recursos federais para estados e municípios para executarem políticas públicas. E quando esse repasse é feito via transferências da União e os recursos permanecem federais, estados e municípios têm que se valer de regras federais. Aliás, esse é um ponto que o Ministério Público Federal, o Edilson pode falar aqui, ele vem atuando de uma maneira muito profissional e muito diligente. Então, é isso. Mas
eu vou acabar aqui tirando todos um pouco da zona de conforto, não tenha dúvida disso. Mesmo se depois que eu sair aqui da minha agenda apertada, vocês podem até esquecer a minha palestra, falar assim, não, olha, ele falou tudo, mas eu realmente vou falar aqui com um conhecimento de causa de algumas premissas que eventualmente podem e devem ser lapidadas no meu entendimento. Então, eu vou começar aqui muito rapidamente, eu não vou me ater tanto, né, ao compartilhamento de slides, mas eu preparei alguma coisa muito rápida aqui só para poder guiar essa minha fala aqui. Então, eu vou tratar aqui sobre a mitigação da corrupção em contratações numa situação aqui como a gente estava, mas ainda está no Brasil, de emergência, porque no Brasil ainda está declarada a emergência em saúde pública de importância nacional. É uma situação que foi declarada por uma portaria do Ministério da Saúde que ainda está em vigor e não tem prazo, né, para se exaurir. Então, a gente vai precisar aí de um entendimento governamental e, obviamente, de um arrefecimento da pandemia no Brasil, que ainda não aconteceu. Esse arrefecimento, convenhamos ainda, né, não aconteceu. Eu queria lembrar, eu me dediquei muito, principalmente o ano passado, para estruturar uma logística pública no Brasil de combate à pandemia. E a gente, né, a gente brinca, às vezes, que no Brasil a gente tem a memória muito curta, né? Mas eu coloco aqui, há um ano no Brasil, ou melhor, há um ano e meio quase no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, a grande luta e a grande corrida era, entre outras coisas, né, por respiradores hospitalares, coisa que hoje não se fala mais, na mídia não se fala mais, porque eventualmente conseguiu-se o acesso, é o que a gente pressupõe, pelo menos, aos respiradores, aos ventiladores pulmonares. Mas aqui é simplesmente uma das diversas, dezenas, centenas de manchetes, né, que foram veiculadas, e aqui está dizendo assim, a gente tem que escolher quem vai entubar, porque não tinha recursos para todos. Esse era o momento 1, que agora ainda acaba sendo, em alguns lugares, conforme a pandemia, né, ela volta a ter aí níveis mais contundentes e, eventualmente, o governo local acabou desmobilizando um pouco, né, dos recursos que tinham, como hospitais de campanha e etc. Então, ainda, às vezes, você tem essa carência de recursos logísticos para o combate à pandemia 1 ano e meio depois do que ela eclodiu no Brasil. Ela começou a eclosão no Brasil, né, com um pouco aí de atraso com relação a outros países do mundo, mas mais ou menos em março do ano passado. E agora a gente tem uma situação que convive com o momento 1 também, né, de certa forma, mas que vem a crise econômica. Então, obviamente, a gente tem uma intuição e uma intenção de usar as compras públicas também como um preditor do fomento econômico. Então, aqui o Brasil hoje é um país que tem um nível de desemprego muito alto, começa a ser veiculado, e aí, né, em especial, os meus colegas aqui brasileiros devem estar acompanhando em jornais, começa a ser veiculado um monte de notícias, né, de pessoas, de cidadãos que estão vasculhando lixo para comer e etc. Acho que é uma coisa que vocês já estão começando a ver. Isso aí, logicamente, é uma situação crônica, mas também aguda no Brasil e, obviamente, está sendo intensificada pela crise, pelo desemprego, fruto da pandemia. E o Brasil é isso aqui. Eu acho que essa daqui é uma foto muito emblemática do que é Brasil, uma foto verídica. Fica na cidade de São Paulo, num bairro chamado Morumbi, tá? Que a gente tem convivendo, no lado direito da tela de vocês, uma população em menor quantidade, mas muito abastada, com recursos, com expertise, muitas vezes, com know-how, né? E sabe correr atrás e tem para onde. E convive com uma grande massa que não tem recursos, que não tem, né, expertise e por aí vai. Só que isso também se traduz para a realidade do setor público. O Brasil é um país com 5.570 municípios, que você tem alguns poucos municípios, algumas poucas organizações públicas nas 3 esferas do Brasil, que têm recursos, que conseguem, né, treinar os seus servidores, que conseguem trazer práticas otimizadas de contratação pública, mas a gente tem uma grande massa, em especial municipal, que não tem isso, que tem um altíssimo turnover
nas equipes de contratação, que as equipes de contratação, em geral, são cargos em comissão, que não têm estabilidade e que, em geral, são, muitas vezes, indicados políticos. Então, falar simplesmente de novas práticas, né, de integridade, etc., obviamente é muito, muito, muito coerente, sempre vai ser, não estou aqui para contrapor isso, mas a gente não pode jamais esquecer o elemento pessoas, as pessoas que instruem os processos. E isso daí nunca, nunca, nunca pode ser uma variável de controle. E às vezes a gente acaba incorrendo nesse problema, considerar pessoas como variáveis de controle e considerar que, de repente, um programa de integridade da empresa contratada vai resolver. E, na verdade, eu entendo que o calo, como a gente diz no Brasil, ele é muito mais apertado quando a gente fala das equipes de compra, em geral, para essa massa do lado esquerdo da tela de vocês. Bom, essas daqui eram as grandes premissas logísticas de 2020. E eu só quero rememorar, porque agora, né, obviamente, a gente tende a atenuar ou esquecer um pouco isso. Então, em 2020, quando eclodiu, e a gente estava naquele momento 1, que não tem respirador para todo mundo, e depois passou no Brasil a não ter kit intubação para todo mundo, e etc. Então, a necessidade de você conseguir insumos de saúde era emergencial, não só no Brasil, tá? No mundo todo. Ainda você tem lugares, né, no mundo que ainda é emergencial. E a gente também tem, assim, para você comprar alguma coisa, o servidor público, o agente público, melhor dizendo, ele tem que instruir um processo. Só que no Brasil a gente tem carência de capacidade de instrução de processo. Contratação pública é uma matéria densa, não só no Brasil, é na Alemanha, é na Bélgica, é nos Estados Unidos. Então, para você instruir processos de contratação, você tem que ter aí um bom treinamento de pessoal, e o Brasil hoje convive com equipes muito rarefeitas, em termos de quantitativo e em termos de capital intelectual para fazer a instrução de processo. Obviamente, você tinha uma situação de muita procura e menos oferta de alguns insumos de saúde, tais como respiradores. E isso, no Brasil, colocou o Estado numa situação desfavorável em termos logísticos. Eu, se tivesse uma empresa que vendesse respiradores, por exemplo, eu preferiria provavelmente vender para uma empresa privada que me pagaria, às vezes, antecipadamente, sem ter a possibilidade de me aplicar uma multa, de me impedir, de me dar uma advertência por um atraso, né, que está regulamentado aqui no Brasil, a gente fala, né, por uns direitos, né, e de Código Civil, ao invés de eu vender para o setor público, que, se der sorte, me paga em 30 dias, que, de modo geral, não tem o pagamento antecipado e que tem todos os problemas de burocracia que no Brasil a gente vem edificando aí desde a década de 30 do século passado. Então, é isso. E a gente tendeu ao colapso, né? A gente chegou no momento em que o Estado tinha dinheiro, podia comprar, mas não tinha disponibilidade no mercado. E aí começou uma guerra no Brasil chamada de requisição administrativa, que é uma situação limite em que o Estado intervém, vamos dizer assim, um domínio econômico da empresa para dizer, olha, o que você tem é meu e eu te pago depois uma indenização sobre isso. Bom, a gente também começou no Brasil, obviamente, uma recomendação de isolamento social, e o Brasil ainda tinha uma realidade, naquela época, de muita licitação presencial, então isso impactou também a possibilidade, né, de você escoar e de você instruir processos. Obviamente, né, a gente começou a ingressar em março do ano passado, e é uma situação que é até agora, né, que a gente vai ter que usar a compra pública para mitigar a crise econômica, e isso vai se estender não só para esse ano, talvez o ano que vem, talvez os próximos 5 ou uma década, que seja. E numa situação de crise econômica, a gente tem as micro e pequenas empresas, né, tendem a ser as mais afetadas. Então, a gente teve, até agora, são dados não bem concretizados, mas pelo menos, essas são umas informações que o Sebrae chegou a nos passar, 3 a 4 ou 5% das micro e pequenas empresas do Brasil fecharam. Atualmente, a gente vive no Brasil um incremento de instituições de microempresas individuais, né? As MEIs. Mas isso é fruto do quê? Das pessoas que perdem o emprego, elas acabam abrindo uma MEI para tentar a sorte no mercado de trabalho. Então, a gente tem um efeito rebote agora de criação de microempresas, né? Essas MEIs, mas isso não significa um resgate econômico.
como, de repente, pode olhar numa visão en passant. Não, isso aí é uma estratégia de sobrevivência para um desempregado tentar aí fazer alguma coisa pagando menos imposto. Então, essa daí é uma realidade. E, né, trabalhamos desde o ano passado aqui no Brasil em 2 pontos, né? Em você conseguir o acesso a insumos de saúde e, obviamente, é você, no momento, desde o ano passado, mas que vai se estender e está se estendendo, de fomento econômico. E aqui eu não vou entrar muito, né, em tudo que foi feito, afinal, o mundo todo quase teve uma resposta muito parecida. A OCDE fez um compêndio de práticas aí globais, se eu não me engano, na metade do ano passado, sobre as respostas em termos de procurement, né, para combate à pandemia. E, basicamente, foi muito congênere, né? Colocaram fast tracks na compra de insumos e por aí vai, né? Então, assim, as respostas do Brasil não se afastaram muito em termos de um benchmark internacional. Foram isso, foi colocado um direito provisório. O que eu poderia salientar, né, é que esse direito provisório no Brasil continua até hoje. E teve países, né, que isso aí, e eu entendo que seria mais razoável, que se estendesse por um prazo. Olha, você tem 6 meses para se valer desse fast track. Depois, não, entra numa rotina usual e normal de planejamento. Só que no Brasil, não, a gente ainda está com esse direito aí provisório. Nós temos medidas provisórias que estão sendo convertidas em lei, e vão para sanção, inclusive, essa semana, seja para aquisição de vacinas, seja para aquisição de insumos para o combate à pandemia. Fato é que numa situação dessas, em que é menos atrativo para o mercado vender para o setor público, a gente tem que melhorar o poder negocial da administração. Então, essa lógica de você ter o que a gente chama no Brasil de contrato administrativo com o partícipe privado nesse nível e o partícipe público aqui, com poderes exorbitantes, de sanção, de suspensão unilateral de contrato, de rescisão unilateral de contrato e etc., é uma lógica que pouco se harmoniza, que pouco se coaduna com a necessidade de suprimento logístico numa situação em que a curva de oferta e demanda ela não está na sua condição normal. E isso é feito, isso daí foi feito, isso aí, no fundo, é feito historicamente em todas as crises mundiais que a gente teve de pandemia ou de epidemia. Então, assim, o que foi feito, inclusive os escândalos de corrupção, eles têm que ser vistos não simplesmente como uma situação pós-Covid, é pós todas as emergências econômicas e sociais fruto de uma pandemia, simplesmente porque muito dinheiro vai para o combate a essas mazelas aí de saúde. E a gente teve isso aí no passado recente. Combate, né, ao HIV, a gente teve ebola, a gente teve a gripe aviária, a gente teve um monte, né, aí tudo em países da África, mas não só em países emergentes ou subdesenvolvidos. A gente tem, sim, narrativas grandes de corrupção em países do leste europeu, por exemplo, e em outros países aqui eu acho que o rol é muito, muito vasto, infelizmente. E realmente é uma coisa que a gente tem que atacar muito, né? A gente não pode deixar de flexibilizar as compras, atraindo o mercado, né, para isso, mas não pode, obviamente, dar minimamente alguma fragilidade maior em termos de corrupção. E aí, essa vem uma provocação a todos. E aí, desse ponto, até agora eu acho que todo mundo mais ou menos comigo, tudo. Desse ponto em diante, eu entendo que depois, na sessão 2, 3, diálogo, eventualmente vocês podem até esquecer, falar assim, não, ele falou, beleza, bacana, é um rapaz simpático e vamos em frente, né? Mas, né, se a gente pega aqui o metaprocesso de contratação, ele tem 3 fases. O planejamento, que é uma fase interna, a seleção do fornecedor, que é uma fase competitiva, e o contrato pronto. E muito do que a gente fala, seja em proteção do whistleblower, seja em termos de transparência, quase sempre se vai no contrato feito. Eu quero transparência, tá, e cadê a contratação? Por quanto que pagou? Cadê o contrato? Eu quero ver. Mas aí, obviamente, é muito bacana, é ótimo. Jamais vou dizer que não é efetivo. É efetivo, é uma prática muito, muito, muito difundida e não dá para contrariar todas as organizações multilaterais que têm muita razão em trazer isso daí. O que acontece, obviamente, é que aí vem uma pergunta, né? Se nós temos agora
E foi dito de uma maneira extremamente aqui, né, razoável e acertada aqui, né, no preâmbulo da apresentação, que hoje a gente tem uma diferença, que não dá para a gente simplesmente se cotejar com a época do combate ao ebola ou ao HIV. Hoje a gente tem recursos a mais em termos de tecnologia. E pronto, a gente realmente tem. E esse é o grande diferencial, talvez, hoje, que a gente pode se valer. Agora, o modo mais efetivo de se combater a corrupção é dar transparência ao leite derramado? Cara, ajuda. Realmente ajuda, tá? Ajuda. E aí, só que o leite foi derramado. Ponto. Mas, obviamente, eu nunca vou deixar de mencionar que ao dar transparência e ao acender um holofote, você mexe com um pouco de economia comportamental aí. E isso serve como um mitigador comportamental ao gestor público ou ao privado, que fala assim, olha, tá todo mundo olhando para cá. E isso, obviamente, pode servir como um atenuador. Mas, em termos de ação, você está agindo aqui, no final, quando o leite já entornou. Aí vem uma coisa, né? No Brasil, a gente tem capacidade de realizar o controle sobre compras em 5.570 municípios? Provavelmente não. Nunca vou bater o martelo aqui. Obviamente, a minha vida já, de tanta porrada que a gente toma, né? Eu nunca vou bater aqui, não. Mas eu diria, se alguém falar que tem, parabéns, porque realmente é muito difícil você ter. Todas as organizações que vêm aqui no Brasil, que vão dar transparência, seja transparência internacional e etc., fazem ranking de transparência das capitais do Brasil. Ninguém consegue ir nos 5.570 municípios e a execução de compras no Brasil é muito descentralizada. É muito. A gente tem, minimamente, só no sistema de compras federais, a gente tem pelo menos umas 4.000 unidades de compra no Brasil. Só que a gente tem diversos outros sistemas de compra, além de quem não faz a compra eletrônica ainda, que começa a ser já uma parcela minoritária. Mas tudo bem, vamos dar o benefício da dúvida, né? O que a gente realmente quer é uma vitrine. Eu quero uma vitrine para dar transparência, porque a gente se convenceu que a transparência no leite derramado é o que a gente tem para hoje. E tudo bem, tá? Com essa premissa, uma coisa que é um grande desafio, inclusive porque vocês estão com um trabalho em andamento, é porque as regras estão mudando. E de uma maneira que talvez ninguém esteja conseguindo acompanhar. O Brasil tem uma nova lei de licitações desde 1º de abril. Então, amanhã, essa lei faz 6 meses contados. Né? 6 meses. Só que é um período de transição de 2 anos, que convive uma legislação antiga e uma nova. E aí, em 1º de abril de 2023, é que essa nova legislação ela vai assumir per si. Mas a gente tem muita gente vindo para essa nova lei. Então, precisa ver qual que também é o escopo da intervenção que está sendo feita em termos temporais. Porque já está sendo feita uma intervenção muito forte por causa dessa nova lei. Se a gente quer transparência, quero. Então, a gente tem no Brasil um Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, desde o dia 9 de agosto. Ele está aqui, está com o endereço que está na parte superior da tela, todo mundo pode acessar. E aqui, nesse PNCP, nós temos todos os editais, todos os contratos, todos os empenhos de todo o Brasil quando usar a nova lei. A partir de 2023, todas as compras do Brasil vão estar aqui. Tá? Cada vez mais a gente tem isso daí. Então, se é a vitrine que a gente quer em termos de transparência, vai estar tudo, das 3 esferas do Brasil. Recursos próprios de Estado, recursos transferidos da União, tudo vai estar aqui. Então, se é assim, queremos transparência, ótimo, está entregue. A transparência está entregue e eu diria assim, o que a gente pode fazer para acelerar a transparência? Na verdade, para um país como o Brasil, 18 meses para dar transparência a tudo, convenhamos, não é um tempo tão largo aqui, por mais que a corrupção seja uma chaga que a gente queira a todo momento, né, assim, acabar com isso. Mas a gente está virando a chave, o Brasil não é um país que tem uma chavinha que vira, mas isso daí é uma realidade em franca, não vou dizer só construção, não, mas em franca produção.
Mas eu posso ir além, falar assim, olha, eu não quero só uma vitrine, não. Eu quero aumentar o potencial de accountability societal. Eu quero aumentar isso daí. Eu quero um sistema de gestão compartilhada com a sociedade. Pense, né, que o cidadão pode pegar um celular, ir lá num hospital público, tá? E falar assim, olha, tem aqui um ventilador que foi chegado, foi comprado caro, está na caixa. A nova lei, ela já prevê isso daí. Ela já prevê esse sistema de gestão compartilhada que está na tela de vocês aqui. O portal tem que fazer um sistema de gestão compartilhada, que o cidadão pode enviar, registrar mensagens com áudio e vídeo. Vai ter sistema informatizado, já tem hoje, tá? De acompanhamento de obras no Brasil com georreferenciamento, e vai ter que ter a comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado. Então, o cara vai poder entrar, o cidadão, ele vai poder entrar num fórum, num chat, e é uma coisa que até metade do ano que vem vai estar construída. Então, em termos de uma intervenção regulamentar, a lei já está trazendo isso aqui. Tá? O que precisa é a construção do sistema. E quem está construindo isso daí, né? É a Secretaria de Gestão. A gente está aberto, obviamente, a qualquer tipo de ajuda, né? Isso aí, obviamente, é uma coisa que o Brasil convive com uma síndrome de cobertor curto. Mas esse tipo de coisa, assim, a gente não pode, e é um desafio enorme que vocês têm aqui na mão do projeto. Você não pode examinar o futuro com as competências do passado que estão sendo abandonadas. Tem que ver, porque senão o risco que se atrai é de arrolar intervenções que não vão se coadunar com a intervenção já estatuída pelo legislador primário, que já está em franca implantação. Tá? E aí vem, a intervenção hoje mais impactante é o aumento da transparência? Cara, talvez seja, mas já está em curso. Como eu acabei, o portal já está em curso. Então, assim, qual que recomendação que pode se ter a mais, né? O que a gente tem hoje de mais efetivo para prevenção da corrupção? Então, agora, se alguém quiser tomar um cafezinho, tudo, e etc., é o momento, tá? Por quê? Porque aqui eu poderia fazer uma provocação para quem não conhece aqui, esse nobre rapaz aqui, esse cara aqui é um cara chamado Dan Ariely. Ele é um dos maiores economistas comportamentais aqui, né, que a gente tem no mundo, da Universidade de Duke. E ele traz realmente uma provocação grande, que ele fala assim, olha, em geral, a natureza humana, você ter um comportamento de corrupção até o limite em que você não está ferindo a sua autoimagem. Ele tem um livro fantástico, tá? Aqui tem um documentário no YouTube, para quem de repente está muito corrido, não dá para ler o livro, ele tem um documentário no YouTube, mas aí, obviamente, isso aí se desvela para todas as áreas da nossa atuação. Então, vou ser um pouco mais contundente do que eu deveria só. Se a gente quer, de fato, mitigar a corrupção, a gente tem que sair um pouco do lugar comum. Porque a gente continuar naquela tecla, aumentar a transparência é o que há, talvez a gente esteja no limite da nossa autoimagem. Porque a gente se sente bem com aquilo lá. Mas eu diria que se a gente quer encarar de frente mesmo, corrupção em contratações públicas, a gente talvez tenha que ir para essa parte aqui. Para essa parte, porque é aí que a gente tem o desvio sendo feito, tá? E aí, se a gente pudesse minimamente, aqui num brainstorming, muito simples, assim, tá, eu quero mitigar a corrupção. A transparência é uma variável, ela está aqui embaixo, mas ela convive com várias outras, e eu posso citar algumas aqui, muito claramente. Uma primeira que a nova lei traz é um catálogo eletrônico de padronização. Então, vamos trazer coisas concretas aqui. Tem uma previsão na nova lei, que nunca saiu do papel, porque no Brasil tem desde 2011, é de você ter um catálogo eletrônico padronizado para bens, serviços e obras. Então, imagine que a gente padronizasse no Brasil, olha, o padrão, e aqui está do meu lado, obviamente, né, nesse tempo de pandemia aqui, de máscara, EPI, é esse. Mas o padrão não é só da especificação. O que a lei traz? Toda a fase interna está padronizada. O termo de referência, até o preço de referência vai estar padronizado. É o que a lei exige. E aí, de repente, eu, Renato, que sou uma prefeitura lá do interior de não sei aonde,
eu sou obrigado, se eu quiser comprar máscara, eu tenho que pegar esse padrão e eu pego toda a instrução do processo já. Toda. Eu não posso pegar outro preço de referência, não posso pegar nada. Toda a instrução está pronta. Obviamente, isso aí mitiga muito a corrupção, em especial porque o processo de padronização que a gente está regulamentando, ele é muito transparente, com consulta pública, para você evitar, obviamente, um direcionamento na padronização. Então, isso daí eu entendo que você está indo aonde? Você não está tirando uma foto lá da flor, você tá indo na raiz. Tá? Esse é o ponto. Outro ponto que eu coloquei aqui é um almoxarifado virtual de saúde, que é uma proposta que alguém tem que encampar. Hoje nós temos um almoxarifado virtual de materiais de escritório. O que é isso? É você ter uma possibilidade dos hospitais públicos no Brasil terem contratos de outsourcing de fornecimento de insumos, com preços tabelados. E aí você tem uma flexibilidade, porque você vende esses materiais como fornecimento, como outsourcing, é um serviço. E aí você pode ter, obviamente, né, toda uma rapidez de fornecimento logístico, mas também você pode ter maior transparência em termos de preço. Compras eletrônicas, é óbvio, porque sem compra eletrônica, convenhamos, nem controle a gente consegue fazer. E aí, ontem foi, né, se você, todo mundo pode acessar aí o painel de municípios no Brasil. Ontem, a gente virou uma marca importante, né, de 3.000 municípios no Brasil que são usuários do Comprasnet. Tem outras plataformas que eu falei, mas 3.000, a gente já está mais da metade do país que é usuário do sistema de compras federal, e isso aí foi fruto de um decreto de 2019 que a gente passa a exigir o uso de um sistema de compra eletrônica quando for transferência de recurso. Uma outra coisa, né? Se quer falar assim de transparência ou se quer favorecer isso daí, não dá para a gente continuar comprando com 5.570 municípios. A gente tem que falar de centralização de compra, porque quando você centraliza, aí sim você aumenta o holofote, você para, né, com esse tipo de coisa. Então, não basta, de novo, eu vou pegar nessa tecla, tirar a foto lá de cima. Vamos lá, a gente quer melhorar. Então, centraliza a compra, economia de escala, mais transparência. Né? A negociação é muito mais clara com o mercado. E a nova lei traz isso. A nova lei traz. Todos os entes federativos devem, não é podem, não, devem instituir centrais de compra. Municípios com menos de 10.000 habitantes, preferencialmente formar consórcios para fazer compra. Então, a gente está indo na raiz da centralização. Uma outra coisa diz respeito à matriz de alocação de risco. Porque um tipo de corrupção que se confunde não só com corrupção, mas com má gestão pública, e aliás é outra provocação. A gente vai muito atrás da corrupção, mas talvez menos da má gestão pública. E uma má gestão que dá um rombo para o erário é o que? A empresa que ganha com um preço baixo, mergulhou o preço, e na semana seguinte pede um aditivo e aumenta demais. Um contrato com uma matriz de alocação de risco, o aditivo fica vedado. Porque o risco, o fato gerador do risco já está embutido naquele contrato. Então, você ter essa prática aqui, você evita, pelo menos, a má gestão pública. Tá? Uma outra coisa aqui, e isso sim, eu acho que precisaria no Brasil, que isso aqui não está previsto, né? É você ter o direito provisório desse fast track aqui, para ações emergenciais, de uma maneira perene. Assim que, eventualmente, espero que não, mas eclodir uma situação congênere, a gente vai ter esse fast track para se valer. E o Brasil está atacando a Covid. Mas, passando a Covid, espero que passe logo, e vindo uma outra situação, a gente não vai ter essas práticas aí de negociais otimizadas para, né, aí a Covid. Entenda, e é uma coisa que eu passei muito rápido, que quando a gente fala, e é uma visão muito frágil disso aí, que fazer dispensa de licitação hoje no Brasil é menos rigorosa, vamos dizer assim, do que você fazer uma licitação, talvez não seja essa a realidade. Ainda mais com a nova lei. Porque hoje, para você fazer uma contratação direta, é via um sistema eletrônico e é via competição. Então, a gente tem que a dispensa de licitação, ela virou o que a gente chama no Brasil de um pregãozinho, né? Um reverse auction, um tiny reverse auction aqui no Brasil. Mais uma coisa aqui, duas, né? Ferramentas de inteligência artificial.
A gente já tem aqui, né, e está implantando as ferramentas, em especial, de cruzamento de composição societária. O Banco Mundial é muito parceiro nisso, e aí eu entendo que a tecnologia pode vir muito aqui, né, com robôs, de fazendo cruzamento, de machine learning, para você ter preditivamente e preventivamente esse comportamento, e não um controle ex post, tá? E, por fim, essa é uma coisa aqui no Brasil que a gente pode ver em tudo que é lado. O Brasil não tem ainda uma regulamentação do que a gente chama de MIP, que é a manifestação de interesse privado. Em alguns países fora aqui do Brasil, a gente tem, né, que são chamadas de unsolicited proposals. Uma empresa procurando a administração pública de uma maneira totalmente legítima para vender os seus serviços ou vender os seus bens. A administração não sabe o que fazer com isso. Ela não sabe. Ela não sabe, às vezes, dialogar com o mercado, ainda que bem intencionado. Então, ter que regulamentar isso daí, com o seguinte, olha, você recebe a empresa, recebe com mais gente, faz isso, recebe a proposta, formaliza a proposta, leva para um setor técnico, tem um resultado claro dessa análise, se isso aí vai virar uma compra, se não vai virar uma compra, convida outros players de mercado para também participar do diálogo. Então, essa é uma carência no Brasil, lato sensu, que pouquíssimos estados do Brasil, talvez 1 ou 2, que tenham essa regulamentação. Então, basicamente, eu já acho que eu roubei muito o tempo de vocês. E obviamente, né, desse momento em diante, eu desfaço aqui, né, tudo que eu falei e a gente pode voltar, obviamente, a discutir aí o mote principal. Mas eu ainda sou crente que vale aí um pouco de desconstrução para a gente voltar a uma construção mais robusta. Mais uma vez, eu acredito aí muito no projeto de vocês e agradeço, viu, mais uma vez aí, Eduardo e Chantal, pelo convite. Muito obrigado, Renato. De fato, a gente acertou ao te convidar e acertou ao nominar a tua exposição como uma aula aberta, porque trouxesse vários insights, né, e várias referências, inclusive, para o aprimoramento desses diálogos. Destaco esse olhar mais sistêmico em relação ao planejamento e à seleção do fornecedor, dos fornecedores. Acho que é uma mudança de paradigma em relação ao enfoque, não da transparência, como dissesse apenas, mas com um cuidado técnico, um zelo maior, um rigor maior em relação às etapas pregressas ao contrato público. E também essa boa ideia, entre outras, que partilhasse conosco, de uma espécie de direito administrativo provisório para situações emergenciais, que nos parece também algo para ser desenvolvido, para ser aprofundado. Como nós já estamos no adiantado da hora, eu quero passar a palavra ao senhor Edilson Vitorelli, que é procurador da República e articulador nacional do Gabinete de Acompanhamento à Covid-19 no Ministério Público Federal. Na sequência, a gente vai ter o lançamento de uma publicação traduzida para o português, inédita, elaborada pelo NODC, sobre integridade justamente na gestão pública, e fazemos o encaminhamento dos questionamentos que nos chegaram aqui, do Roberto Di Cello e também da colega doutora Maria Eugênia Cordeiro, do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Vamos partilhar aí ao final esses comentários, mas quero agora passar a palavra para o senhor Edilson Vitorelli, agradecendo uma vez mais a presença e a parceria na construção desses diálogos técnicos. Por favor, senhor Edilson. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Chantal, Helena, quero agradecer muito a vocês o convite para participar aqui. O meu cumprimento é ao Renato, prazer revê-lo, estarmos aqui discutindo mais uma vez esse assunto, aos representantes da Embaixada Americana, da NODC em Viena. É um prazer estar aqui nesse debate. Eu fiquei muito empolgado, inclusive, com a fala inicial da Chantal, sobre essa variável, essa quantidade, né, de iniciativas da UNODC aqui no Brasil, e quero aqui reiterar o compromisso do Ministério Público Federal em cooperar com vocês, em trabalhar junto com vocês para a implementação dessas iniciativas. E quero dizer aqui que eu, retomando uma fala do Renato, nós precisamos trabalhar muito exatamente nessas medidas de prevenção
da corrupção, porque a nossa experiência é que a recuperação de valores a posteriori é muito difícil, exatamente por conta dos inúmeros esquemas de blindagem patrimonial, de transferência de recursos para o exterior. A gente tem muita dificuldade em qualquer tipo de recuperação patrimonial subsequente. Eu fiz aqui uma pequena apresentação também, mais breve que a do Renato, mas apenas para pontuar alguns pontos, alguns itens que me pareceram importantes de ilustrarem essas nossas próximas conversas, já que essa é a primeira, né? Mas de trazer também para essas próximas conversas. E eu fiz isso para simplificar também o raciocínio numa forma de uma matriz SWOT. Então, são basicamente 4 itens, né, que eu vou apresentar aqui com vocês. O que me parece que são as forças desse nosso movimento de controle agora, nesse momento? A primeira força que nós temos é a ampliação tecnológica no controle para a supervisão de gastos. A gente tem hoje, inclusive por conta das mudanças tecnológicas que foram necessárias em virtude da pandemia, um imenso ganho em termos de ferramentas de tecnologia da informação que trouxeram muitos desses eventos que aconteciam ao vivo no papel para o ambiente online, que deixa traços, que deixa rastros e que permite que eles sejam analisados. Então, a tecnologia por si só contribuiu para essa ampliação da transparência da informação, que também é uma vantagem. Eu acho que uma vantagem que o Brasil tem tem construído nos últimos anos em relação a outros países é essa insistência na ampliação progressiva da transparência. Nós temos hoje normas de transparência que são bastante avançadas, a gente precisa reconhecer isso, é uma força do nosso sistema, e que temos órgãos de imprensa que se dedicam também a esse tipo de investigação, e que, portanto, a gente consegue obter muita informação por intermédio apenas de transparência. Eu faço referência aqui a um caso que é emblemático, que é o da Operação Research, que foi uma grande investigação de desvio de verbas relacionadas à Universidade Federal do Paraná, cuja identificação original dos fatos foi feita por uma estudante, utilizando-se apenas de ferramentas de transparência da informação e de tecnologia. E aí, uma vez que ela montou o caso e viu os indícios de desvios das bolsas de estudos, ela entregou esse material às autoridades federais para que a operação pudesse se desenvolver profissionalmente. Mas a identificação original da corrupção foi feita por uma cidadã comum, sem nenhum treinamento específico, se valendo apenas de tecnologia e transparência. Além disso, nós temos, então, que são 2 elementos, tecnologia e transparência, que vêm da cidadania, nós temos outros 2 elementos que são institucionais. Nós temos uma progressiva qualificação das atividades de controle e investigação no Brasil. As instituições de controle e de investigação hoje são muito mais bem aparelhadas do que eram há 20 anos atrás. E isso é uma força dessa atividade, sem sombra de dúvida. E aí, quando eu digo aparelhamento, quero dizer, as remunerações são melhores, o número de pessoas é significativamente maior, os recursos materiais disponíveis são melhores e mais avançados para que esse tipo de investigação possa ser feito. E nós também temos visto um progressivo aumento das atuações interinstitucionais. Um passado não tão remoto em que predominava a vaidade institucional e a ideia de quem foi que foi o responsável por aquela operação, a gente vê que vem progressivamente se esvaindo. E hoje, cada vez mais, a atuação interinstitucional é não apenas bem vista, como reforçada. Apenas para fazer uma ilustração desse assunto, eu faço parte, além de estar nessa articulação relacionada à Covid, eu faço parte da força-tarefa do Ministério Público Federal, que está trabalhando agora na negociação de um novo acordo para o desastre de Mariana, desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais. E esse acordo vem sendo negociado simultaneamente por 9 instituições públicas. Os 3 entes federados, a União, o Estado de Minas e o Estado do Espírito Santo, as 3 defensorias públicas federais
federal e dos 2 estados, e os 3 ministérios públicos, do federal e dos 2 estados, simultaneamente, que era uma coisa provavelmente inimaginável há 10, 15 anos atrás. Então, esse aumento de atuações interinstitucionais é uma força que pode ser explorada num ganho de controle, num ganho das atividades de controle. Isso vem se institucionalizando, por exemplo, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós tivemos, ao longo da pandemia, agora, recentemente, uma recomendação conjunta do CNMP para fomentar a atuação finalística integrada e coordenada, não apenas entre ramos do Ministério Público, mas também entre o Ministério Público e outros órgãos de controle. Então, essa recomendação menciona especificamente impactos de movimentação de pacientes entre as unidades federativas, verificação de condição de trabalho entre profissionais da saúde, participação em redes de controle estaduais para as medidas de prevenção de irregularidades nas contratações emergenciais. Então, existe uma movimentação institucional em prol da integração e da cooperação, o que é muito positivo. Quais são as fraquezas institucionais que a gente vivencia nesse processo? Essas são bastante conhecidas e diagnosticadas. Nós temos uma subdivisão territorial nacional que é incompatível com os contextos criminosos. Se a tecnologia favorece a investigação, ela também favorece a agilidade da criminalidade, Todos nós temos visto aí nos últimos dias as notícias quanto às fraudes na utilização, os roubos, crimes, com a utilização do Pix, e exatamente pela agilidade da transferência, pela possibilidade de passar esse recurso em várias contas e dificultar a sua identificação, a identificação do beneficiário final. Isso é muito incompatível com a nossa distribuição territorial num país que é grande, mas que, ao mesmo tempo, é um Estado federal, em que a gente tem competências distribuídas entre os 3 entes da federação, temos competências investigatórias distribuídas entre diversas autoridades, e essa dificuldade é significativa e continuará sendo significativa por um bom tempo, mas é uma dificuldade global. A verdade é que essa é uma dificuldade global, transnacional, que todos nós precisamos nos unir para enfrentar. Nós temos uma incapacidade de processamento da totalidade dos casos, que é manifesta e que nos traz um questionamento permanente sobre seletividade, como selecionar casos e como investir em casos que efetivamente darão retorno. Esse é um diálogo que a gente vem fazendo muito intensamente no âmbito do Ministério Público, mas que também ainda não tem, continua sendo uma fraqueza, porque ainda não tem uma resposta pronta para ele. Nós temos uma dificuldade de uniformização de entendimentos por causa da independência tanto institucional quanto dos integrantes das instituições, por mais que essa independência tenha, ao longo do tempo, reforçado a qualidade e a integridade das instituições de controle, ela também é uma fraqueza no que tange à uniformização de entendimentos quanto à matéria controlada. Então, isso gera incerteza, e incerteza é sempre um problema, que é exatamente o meu quarto ponto, que é a incerteza quanto a interferências negativas externas. Por exemplo, interferências políticas. Por mais que as instituições tenham resguardado a sua independência, a independência dos seus integrantes, em maior ou menor grau, a gente continua convivendo em todas as instituições com algum grau de interferência externa sobre as suas atividades, maior ou menor. E essa interferência impacta, é uma fraqueza desse processo de controle. Quais são as oportunidades que me parece se apresentam para nós? Renato apresentou várias, muitíssimo interessantes. Eu tinha mencionado aqui 3 que me parecem interessantes. A primeira são os incrementos de controle social. Existe um interesse maior da sociedade brasileira quanto ao controle social. Então, aqui estou destacando mais uma vez a Operação Research, essa ideia de que o cidadão comum pode se envolver no controle, pode se envolver no monitoramento dos gastos públicos, é uma ideia muito positiva, sobretudo no que tange à saúde, uma vez que a saúde pública brasileira é estruturada basicamente em 3
itens, né? Há um tripé de controle na saúde pública brasileira, que é o plano anual de saúde, né? Todos os entes gestores da saúde precisam anualmente elaborar um plano. Também precisam anualmente elaborar um relatório, que é o RAG, o Relatório Anual de Gestão, do Serviço Público de Saúde naquela entidade, seja Estado, seja município, seja União. Todos os entes fazem tanto o plano quanto o relatório, e todos os entes precisam submeter esse plano e esse relatório a um conselho de saúde, Conselho Municipal, Conselho Estadual e o Conselho Nacional. E esse conselho precisa aprovar o plano e o relatório. Então, quanto mais a gente fortalece esses conselhos, e esses conselhos similares existem em várias outras órbitas, existe o Conselho de Educação, existe o Conselho de Assistência Social. Então, quanto mais a gente fortalece esses conselhos, mais a gente fortalece o controle social sobre as políticas públicas. Isso pode, então, seria muito proveitoso, muito proveitoso quando a gente consegue, e existem algumas atividades nesse sentido, capacitar os conselhos, garantir que as eleições desses conselhos, para esses conselhos, sejam legítimas, façam com que pessoas realmente independentes consigam ingressar nos conselhos. E aí, mais uma vez, retomando aqui um ponto que o Renato mencionou, isso é tão mais fácil quanto maior for o ente, né? Então, quanto maior for o município, quanto maior for o Estado, é mais fácil que a gente tenha um conselho que seja efetivamente representativo. Quanto menor for o ente, mais difícil é garantir que esses conselhos tenham, de fato, o papel que eles se propõem a ter. Nós temos incrementos técnicos que a gente vem começando a utilizar, mas ainda muito modestamente, como a utilização de red flags para identificar transações suspeitas, compras suspeitas e que mereçam investigação mais aprofundada. A gente precisa evoluir nisso, né? Essas red flags hoje ainda são muito primárias, muito amadoras. Por exemplo, os tribunais de contas predominantemente se enfocam mais, usam cortes que são meramente de valor, em vez de usar cortes de prováveis riscos daquela transação. Então, ferramentas de Big Data, de inteligência artificial, que já vêm sendo utilizadas, por exemplo, por tribunais em juízo, né, também podem ser incorporadas nessa atividade de monitoramento e de controle. E o Tribunal de Contas da União, muito recentemente, nos deu uma ferramenta muito interessante nesse acórdão 2179, que é a garantia da rastreabilidade dos recursos transferidos em matéria de saúde especificamente. Porque a grande questão é que as transferências feitas em matéria de saúde não são classificadas como transferências voluntárias. Então, elas não estão sujeitas à maior parte das condicionantes que nós podemos impor aos entes que recebem o dinheiro. Quando a União está fazendo um convênio ou um contrato de repasse para que um ente subnacional faça uma obra, a União pode impor uma série de requisitos, uso do Comprasnet, bases de dados, etc. Isso o Renato abordou e está muito bem monitorado, ou tem muito mais oportunidades de monitoramento. A grande questão está nas transferências que não são voluntárias, como é o caso da saúde, em que você tem um contexto em que a transferência é obrigatória do recurso, em que você tem muita ocorrência de subrepasses. Então, a União repassa para o Estado, que repassa para o município, que repassa para uma entidade do terceiro setor, uma ONG ou congênere. Então, a gente acaba perdendo as oportunidades de monitoramento desse recurso exatamente por conta dessa sucessão de repasses. E aí, o Tribunal de Contas, agora, esse é um extrato, né, da decisão do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, respondendo a uma consulta que foi enviada pela Procuradoria-Geral da República, né, então, pelo Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas deu essa resposta dizendo que é cabível a implementação de rotinas de exportação de informações de sistemas de administração financeira entre os entes subnacionais e os entes nacionais, exatamente, e a União, né? Exatamente para permitir que a União fiscalize
a incidência das normas adequadas na aplicação desse recurso. Então, Chantal, esse é um tema para o hackathon que vocês vão organizar, é um tema absolutamente fantástico, fundamental, conseguir pensar na tecnologia para implementar essas disposições do Acórdão 2179 de 2021. Essas disposições, porque o TCU, como vocês estão vendo aí, ele fala mais ou menos só em premissas gerais, mas ele não fala exatamente na metodologia de implementação. Então, esse me parece um grande desafio que a gente pode abordar de maneira bastante proveitosa. E, por fim, o meu último item, em termos de ameaças a todo esse processo, é muito conhecido de todos nós, né? Nós continuamos tendo muitas incertezas legislativas, então, ontem tivemos esse avanço lamentável de uma nova e mais branda lei de improbidade no Congresso Nacional, que vem, né? Isso é uma demanda que, apesar das críticas, vem avançando na deliberação legislativa. Nós temos toda a discussão sobre esse orçamento secreto, as emendas secretas e esses repasses, no qual, devo dizer, a crítica pública já exerceu um bom papel, né? A crítica pública nesse tema já conseguiu ampliar a visibilidade desse assunto. Nós temos medidas provisórias que, de inopino, modificam as regras do jogo de maneira imprevisível e causando mais dificuldades. Nós temos um movimento doutrinário que eu venho denominando de contra-reforma do direito administrativo, que é um movimento de diversos autores, juristas, que vêm defendendo a tese de que o Brasil tem, ironicamente, excesso de controle. Então, nós estamos aqui falando em falta e incremento de controle, mas eu devo dizer a vocês que a doutrina do direito administrativo hoje pulula com textos sobre excesso de controle no Brasil. Eu realmente continuo sem saber se nós vivemos no mesmo país. Quando eu me encontro com essas pessoas em eventos, e eu faço muitos eventos, seminários, eu me pergunto se nós vivemos no mesmo país. Mas esses contra-reformadores estão aí, são pessoas muito notórias e de muita influência no âmbito jurídico e legislativo brasileiro. E nós continuamos tendo muitas incertezas judiciais, por exemplo, pela aplicação retroativa de entendimentos, como a gente está vendo na Lava Jato. Então, mudanças de postura, mudanças de entendimento dos tribunais que são aplicadas retrospectivamente e acabam gerando a anulação de muitos casos em que a apuração já tinha sido feita, o controle foi bem sucedido, a identificação foi bem sucedida, nós conseguimos achar todo mundo e, de repente, tudo se anula por conta de uma questão procedimental ou de uma questão de entendimento modificado que acaba sendo aplicado retrospectivamente. Basicamente, esse era o cenário que eu queria traçar para vocês. Deixo aqui o meu contato e reitero que não apenas eu, pessoalmente, mas o Ministério Público Federal, institucionalmente, estamos à disposição para colaborar com essa importantíssima iniciativa que vem sendo desenvolvida pelas Nações Unidas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vitorelli. Um prazer também contarmos com a sua qualificada exposição e com a participação institucional do Ministério Público Federal. Nós estamos sobre a hora, mas tivemos uma rica exposição dos colegas Renato e Vitorelli. Nós vamos ainda fazer um lançamento através da Chantal da nossa publicação traduzida para o português, e todos os nossos diálogos nós teremos compartilhamento de novas publicações, de traduções do inglês, do espanhol para o português, alinhadas, obviamente, ao escopo deste projeto global. Mas antes, contudo, eu gostaria de agradecer e rapidamente sumarizar os comentários recebidos ao longo da exposição dos colegas, por parte do Roberto Dicelo, assim como da Natália Ramos Alcântara. Ambos emitem preocupações justamente sobre a responsabilização dos casos de corrupção no Brasil, sobre esta relação com o sistema de justiça. O Roberto também destaca a importância do whistleblower, do reportante do bem, como nós estamos traduzindo aqui para a linguagem brasileira. Nós teremos o nosso próximo evento, já com isso faço o endereçamento a ti, Roberto. O nosso próximo evento, no dia 28 de outubro, às 10 horas, tratará justamente sobre os desafios institucionais e normativos da regulamentação do reportante do bem no Brasil. Então, nós vamos ter no próximo encontro um debate mais aprofundado.
Me permitam também registrar a contribuição da colega doutora Maria Eugênia Cordeiro, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que compartilha conosco uma boa prática. Nós, inclusive, aproveitaremos esses diálogos para, quem sabe, convidá-la, doutora Maria Eugênia, a partilhar conosco a experiência do Laboratório de Dados do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que vem fazendo estudos aplicados com ranqueamento de gastos na pandemia e uma correlação com os órgãos jurisdicionados, né? Então, importante contribuição, importante boa prática para aproveitarmos o ensejo e também trabalharmos nessa socialização. Reiterar que, além dos diálogos, os diálogos, na verdade, servem como um espaço de interlocução, de compartilhamento, de intercâmbio de boas práticas, mas nós teremos, a Chantal já enunciou isso, uma série de atividades, de ações no bojo da implementação desse projeto no Brasil, entre as quais um hackathon, que oportunamente já fizemos diálogos preliminares com os colegas do Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, com o Renato, partilhamos essa ideia também e queremos desenvolver esse hackathon em conjunto com a SEGES, né, justamente para que a tecnologia, como foi fartamente partilhado aqui, possa ser mais uma ferramenta à disposição para o enfrentamento da corrupção e para a promoção da integridade no Brasil. Antes de terminar, então, passo a palavra para a Chantal e depois só faço o fecho, convidando a todas e todos para se inscreverem e estarem conosco nas demais séries dos nossos diálogos técnicos. Chantal, por favor. Obrigada, Eduardo, e obrigada, Edilson, também pela disposição e entusiasmo com as nossas iniciativas, ficamos muito felizes. Samuel, eu pediria para você compartilhar, então, com todos aqui a capa, né, desse documento que a gente está lançando aqui agora, que é um manual que foi elaborado de acordo com as experiências do NADC, na prestação de assistência técnica aos Estados-partes da UNCAC, e contou com a contribuição de diversos parceiros e especialistas. Então, ele se chama Estado de Integridade, um guia para a realização de avaliação de risco de corrupção em organizações públicas. Ele tem como público-alvo as organizações do setor público, incluindo agentes do setor de governança, integridade, promoção de medidas anticorrupção, para o estabelecimento de um sistema de gestão de risco de corrupção e capacitação das autoridades. Estratégias de mitigação de risco de corrupção fazem com que as próprias organizações se tornem mais capacitadas para cumprir seus próprios objetivos. Porém, é sabido que nem todas as organizações públicas têm os recursos disponíveis para estabelecer um amplo controle e estabelecer uma ampla estrutura de compliance, né? A gente fala aqui bastante de toda a capacitação e todos os recursos que o governo federal brasileiro dispõe, por exemplo, mas como o Renato comentou, temos muitos municípios que são menores, né, com menores recursos, né, capacidades limitadas. Então, esse guia também, ele auxilia também esses pequenos municípios, porque ele propõe diversas formas de avaliação de risco eficazes para cada tipo de organização, de uma forma bem realista, para que a mitigação de riscos seja implementada. Então, o guia, ele traz exemplos de ferramentas, mas ele também traz casos práticos para o estabelecimento de um grupo de trabalho focado em avaliação de risco dentro dessas instituições públicas, identificação e tratamento de riscos específicos de corrupção, formas de implementação de planos de mitigação de riscos, formas de avaliação estruturada de risco, identificando os riscos de alta prioridade, que são os que devem ser enfrentados em primeiro lugar, formas de criação de controles internos de prevenção de casos de corrupção, e os casos em que se fazem necessárias avaliações também externas, além das avaliações internas aos riscos de corrupção. Então, é um guia bastante completo, tenho certeza que ele vai ser bastante útil para instituições públicas que ainda não implementaram os seus setores de avaliação de risco de corrupção, e ele é bastante didático também nesse sentido. Então, o guia, ele vai estar disponível no site do IONADC e também no site aqui dos diálogos, né, que é o Integridade Pós-Covid, e para que ele seja acessível a todos os interessados. E volto a palavra, então, com o Eduardo, e agradeço novamente a participação de todos, e quaisquer outras dúvidas também estamos à disposição. Obrigado, Chantal. Agradeço uma vez mais a todas e todos. Nos encontraremos novamente no dia 28 de outubro, no mesmo horário, às 10 horas, tratando o tema do reportante do bem, do whistleblower no Brasil.
Lembro que a programação das 6 edições que teremos, né, as próximas 5, e também esta, estão no nosso site integridadepóscovid.com.br. As inscrições podem ser feitas por ali. Peço que todas e todos os colegas, instituições que compartilharam conosco as suas boas práticas, as suas reflexões acerca desse tema candente para o enfrentamento da corrupção no Brasil, que também nos ajudem na divulgação, na mobilização dos esforços para que esse conteúdo chegue a mais pessoas via a internet, via esse modelo virtual e híbrido, que é o que parece é o nosso novo normal. E desejo a todas e todos um ótimo dia, também destacando que essas publicações estarão disponíveis no site do NODC no Brasil e também no nosso hot site destes diálogos técnicos. Muito obrigado a todas e todos.